Sabe uma coisa que eu acho incrível? Como às vezes uma única frase, uma linha só, consegue guardar um universo inteiro de significados? É como olhar para uma semente e conseguir enxergar a árvore toda que existe ali dentro. E hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos desvendar o legado de uma artista fantástica a partir de pouquíssimas palavras. Vamos nessa? E tá aqui a nossa frase, uma descrição que parece simples, né? Bem elegante. Ana Maria Matucci, mestra do conto e do mundo infantil. À primeira vista, soa como um elogio, um rótulo. Mas olha, por trás dessas palavras tem uma análise muito profunda, de uma vida inteira dedicada à arte. Vamos quebrar isso em pedaços para entender o que está em jogo de verdade. Então, a grande pergunta é essa: como é que essa construção de palavras, que parece tão direta, consegue capturar a essência do trabalho de alguém? Para a gente responder isso, vamos fazer o seguinte: vamos dividir a frase nas suas duas partes principais e ver o que cada uma delas revela. Vamos começar pela primeira metade, então. Mestra do conto. O que isso realmente quer dizer? Hum. Adianto que vai muito além de só ser uma boa escritora. É algo bem mais fundamental. Pensa só na força dessa palavra, mestra. Ela não está falando só de talento, sabe? Ela sugere um domínio completo, uma autoridade no assunto, uma habilidade que é tão refinada, mas tão refinada, que se torna quase instintiva. É o reconhecimento de um controle total sobre a arte da escrita. E o ofício em si, o conto. Essa é uma forma literária que, olha, ela não perdoa erros. Não é como um romance que tem centenas de páginas para desenvolver uma ideia. No conto, a precisão tem que ser cirúrgica. Cada palavra precisa ter um motivo para estar ali, cada frase tem que empurrar a história para frente, simplesmente não tem espaço para nada sobrando. Então, quando a gente junta essas duas coisas, o que temos? Ser mestra do conto significa dominar a precisão da linguagem, ter uma disciplina narrativa de ferro. É a arte de usar poucas palavras para gerar um impacto emocional gigantesco. O ponto-chave aqui é esse, olha, é sobre ter um controle técnico absoluto. Certo. Entendemos a parte da técnica, do ofício. Agora vamos para a segunda metade da frase. E é aqui que uma camada totalmente nova de significado aparece. Como será que isso se conecta com a maestria que a gente acabou de ver? E aqui, gente, a escolha das palavras é simplesmente genial. Repara só, a frase não diz mestra de histórias infantis, diz do mundo infantil. E essa pequena mudança, essa mudança é a chave de tudo. Essa pergunta leva a gente direto para o coração do que faz essa descrição ser tão poderosa. Porque, pensem bem, contar uma história é uma coisa. Agora, construir um mundo, isso implica uma profundidade muito maior, uma imersão total. E o que isso significa na prática? Criar um mundo envolve ter uma imaginação que te submerge. É a capacidade de enxergar as coisas por uma perspectiva única, a da criança, e ter uma empatia tão profunda que o retrato se torna autêntico. É sobre construir um universo que faz sentido, com suas próprias regras, seu próprio encanto. Não é só o cenário, entende? É a alma do lugar. Ok, até agora a gente analisou as peças separadas, mas é quando elas se juntam que a mágica acontece de verdade. É o ponto exato onde a técnica encontra a alma, onde o ofício encontra a visão. E o mais interessante é ver como essas duas ideias se complementam. De um lado, a gente tem o ofício, a precisão, a disciplina, a estrutura. Do outro, a imaginação, a empatia, a perspectiva, a maravilha. Um lado é a arquitetura da coisa, o outro é o espírito. Sozinhos eles são bons, mas juntos eles criam algo simplesmente extraordinário. O que temos no final é essa combinação poderosíssima, a habilidade do engenheiro da palavra com a sensibilidade de quem entende a alma de uma criança. É de fato a fusão perfeita entre a cabeça e o coração, entre a estrutura e o fluxo. E qual é o resultado dessa fusão toda? É uma obra que reverbera em todos os níveis. Os temas se tornam atemporais, porque a habilidade com que são contados não envelhece. A profundidade emocional é imensa, porque é vista através daquela perspectiva pura, sem filtros, da infância. É a sabedoria do universo, sabe? Mas expressa com a simplicidade de uma pergunta de criança. Muito bem. Nós desmontamos, analisamos e agora juntamos tudo de novo. O que essa jornada toda nos diz sobre o poder de escolher as palavras certas? Olhem para ela de novo agora. Já não parece mais tão simples, né? Cada palavra parece que pulsa com todo o significado que a gente desvendou. Essa frase contém a dualidade de uma carreira inteira, o rigor da técnica e uma empatia que não tem limites. E essa é a grande sacada. Isso aqui não é só uma descrição.
É uma definição. É como se fosse um epitáfio artístico, um resumo perfeito que consegue capturar a totalidade de uma contribuição para a arte em pouquíssimas palavras. É a prova de que a escolha cuidadosa das palavras pode sim encapsular uma vida inteira. E, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão, depois de ver como uma única frase consegue definir um legado artístico tão rico, vale a pena pensar. Se uma vida de trabalho, de paixões e de contribuições pudesse ser resumida, destilada em uma única linha, o que essa linha diria? O que ela revelaria sobre o mundo que foi construído por essa pessoa?